E o tema da mensagem que eu vou pregar hoje é alegria. Alegria. Quantos estão alegres nesse fim de ano? Você sabe que fim de ano é um tempo onde muitas pessoas ficam mais felizes, sorriem mais. As pessoas sorriem mais, né? Aqueles que são assalariados, 13º caiu na conta, né? Aí você olha para janeiro, IPVA, aí você já ficou triste, já roubou sua paz. Mas fim de ano é um tempo muito especial. Eu costumo dizer que é uma das temporadas do nosso ano mais alegre. Você percebe que as pessoas estão mais leves, as pessoas estão mais soltas, as pessoas gostam de conversar, gastam mais tempo do lado de fora das suas casas, elas chamam pessoas para sair, para comer, as ruas estão mais iluminadas, os comércios estão mais movimentados. Não é à toa que nós vemos nos ônibus escrito boas festas, não é verdade? Quando você vai dar tchau para alguém que está indo viajar nesse fim de ano, você fala, boas festas, meu amigo, tenha um ano novo incrível, tenha uma festa de Natal maravilhosa. E essa é a verdade é que esse fim de ano, todo fim de ano, é um tempo onde as pessoas estão mais felizes. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes o fim de ano e as celebrações mascaram o verdadeiro sentimento das pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque uma pesquisa feita pela FGV apontou que o povo brasileiro, nesse período, se mostra um povo triste. Ele diz que a alegria dos brasileiros caiu e é a menor dos últimos 15 anos. E aí talvez você diga, poxa, mas com base no que? Eu não sei com base no que. Existem outras pesquisas que caminham para uma direção e apontam, mas mais do que isso, prova que isso é verdade, que o povo brasileiro não está feliz, é que o povo brasileiro é o povo mais deprimido da América Latina. Isso são dados, não é coisa da minha cabeça, são dados. É o povo mais deprimido da América Latina. Mais de 6% da população brasileira sofre com depressão. Nós estamos falando de quase 12 milhões de pessoas que estão lidando com problemas de ordem emocional e a sua alegria não sabe onde está. Uma outra pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, no ano de 2021, mostrou que 63%, somente 63% dos brasileiros se dizem felizes ou bastante felizes. Aí você vai me dizer, porra, irmão, mas é bom esse número, 63%. Num tempo onde existe uma polarização no Brasil, onde tudo está dividido, né? Está dividido as questões políticas, os times, tudo é dividido. Aquilo que deveria ser o motivo de nos unir, até mesmo biblicamente tem nos separado. Escatologia, que é um tema que deveria nos unir, separa as pessoas, gera discussão, gera briga. Calvinistas brigam com arminianistas. As pessoas hoje estão levando tudo para o campo pessoal e o ódio sendo disseminado. E você diz 63%. Dentro desse contexto é um número bom, é um número razoável, é um número aceitável. Só que quando nós voltamos um pouco mais de 10 anos atrás, ou então quando nós falamos dessa pesquisa de 2021, uma outra pesquisa feita no ano de 2013, ela apontava que 81% dos brasileiros se diziam felizes ou muito felizes. Ou seja, em menos de 10 anos nós tivemos uma queda significativa na alegria das pessoas. E essas pessoas que foram entrevistadas, elas trouxeram alguns dados interessantes. Quando questionadas qual que era a razão da sua infelicidade, qual que é a razão de você estar triste, 92% dessas pessoas apontaram a saúde mental e o bem-estar como um ponto difícil. 90% desses entrevistados também colocou a saúde física. E 80% colocou a falta de sentido. Eu não sei para o que eu nasci, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, minha vida não faz sentido. E essas pessoas estão infelizes, são infelizes.
Mas eu tenho algumas coisas para te falar. Essas questões, elas são questões razoáveis e eu nunca desvalorizei a tristeza de alguém. Eu nunca cheguei para alguém e falei, cara, depressão é frescura, é falta de Deus. Porque eu já tive depressão e eu sei que não era falta de Deus. Depressão, ela tem as suas questões químicas, tem também as questões emocionais, mas quando nós entramos nesse campo, nós entendemos que muitas situações colaboram para que a nossa alegria ela seja completa ou não. Não é verdade? Quando você recebe a notícia de que você foi contratado para um emprego, você fica feliz ou você fica triste? Feliz ou triste? Tem certeza? Quando você recebe um sim de uma namorada, de uma pessoa que você está lá flertando, paquerando, chavecando, não sei como os jovens de hoje dizem isso. Quando você descobre que você está grávido junto com a sua esposa, que você vai ter um filho. Quando você descobre que você passou numa universidade. Quem passou em alguma universidade esse ano aqui? Levanta a mão aí. Meu Deus, agora eu fiquei preocupado. Alguém prestou vestibular? Alguém prestou vestibular esse ano? Não passou? Deus é contigo. Passou? Então por que você não levantou a mão quando eu perguntei? Ah, levantou eu que não vi. Quando nós falamos dessas conquistas, naturalmente o nosso rosto muda, nosso semblante muda, nós começamos a sorrir. Mas na mesma velocidade que essa alegria vem, parece que ela vai embora. Você começa a trabalhar e você começa a receber cobranças para que você entregue aquilo para o que você foi contratado. E isso te gera estresse, a sua alegria foi embora. Para você que começou a namorar, no começo tudo é motivo de festa, é alegria. Até mesmo quando vai rachar a conta do McDonald's, você faz feliz da vida. Mas daqui a pouco as discordâncias aparecem, e é natural, e é normal. E junto com as discordâncias, vem também as discussões. E aí você diz, cara, o que parecia ser maravilhoso, não é tão maravilhoso assim. Quando você está grávido, você olha e você fala, uau, que notícia incrível. Mas aí, ao decorrer dos meses, começa a gerar preocupações na sua vida. Você está bem? A pressão está bem? Você está com diabetes gestacional? Cara, começa a vir um turbilhão de coisas. Medo das contas, medo do parto, medo, até mesmo do obstetra, que é muito louco às vezes. Não é verdade? E aí você cria um medo assim, medo de criar o seu filho. Eu converso com gente hoje que fala, eu não vou ter filho. Eu não vou ter filho porque é uma loucura, o mundo de hoje é uma loucura. E aí aquilo vai roubando a sua paz também. E aí o que eu tenho percebido é como a alegria das pessoas, ela está condicionada a situações, e essas situações acabam sendo muito frágeis. Nós acordamos felizes, radiantes, prontos para um dia lindo, e aí alguém nos fecha no trânsito, você já fala aquele monte de coisa que você não deveria dizer, já roubou a sua paz, já roubou a sua alegria. Mas o que eu quero te apresentar nessa noite, meu irmão, é uma boa notícia. É uma excelente notícia. Eu não estou falando aqui de uma alegria momentânea ou frágil. Eu estou falando de algo forte, poderoso, que mudou a minha vida e pode mudar a vida de cada um de vocês. Eu estou falando de uma alegria que nos foi prometida há mais de 2.700 anos atrás pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, aquele mesmo que disse aqui, até mesmo foi cantado, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós poderíamos parar a nossa mensagem aí, porque apontou para o nascimento do Salvador, e você fala, a salvação é tudo o que eu preciso. Mas deixa eu te falar uma coisa, a salvação, ela não é só o ponto final da sua vida. Quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aqui no começo, entre a nossa salvação e a eternidade, nós temos benefícios a incontáveis coisas. E uma dessas coisas que nós temos benefício de conhecer de uma maneira verdadeira e não superficial é a alegria. Alegria. Você pode falar assim, alegria? E eu vou provar para vocês. Talvez você fale assim, eu não acredito na Bíblia. Tá bom. Talvez você fale assim, eu acredito na Bíblia mais ou menos. Ok.
Não sou eu quem vou te convencer nessa noite, o Espírito Santo vai se encarregar de fazer isso. Amém? Olha só o que diz em Lucas 2,10, diz assim: mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Aqui o anjo aparece aos pastores que estavam lá no campo guardando o seu rebanho, apacentando o seu rebanho, e contou para eles, deu a revelação de algo que mudaria a história deles de uma vez por todas. Não somente a história deles, mas a nossa história, a nossa vida. Mas o anjo, ele não somente joga essa bomba ninja e sai fora. Ele não fala: aí, olha, vai vir uma grande alegria, tchau, não vou mais falar. Ele complementa no versículo 11 dizendo: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então aqui o anjo, ele dá o nome à verdadeira alegria, ele traz qual é o motivo da verdadeira alegria. E quando nós lemos, casamos esse texto com o texto do profeta Isaías, por que Jesus Cristo, ele é um maravilhoso conselheiro? Porque não existe conselho que ele possa te dar que não seja bom. Todos os conselhos que vêm dele são bons. Deixa eu te falar uma coisa: se você acredita na Bíblia, e a Bíblia é o seu manual de conduta, o manual de vida, eu quero te falar que todas as vezes que você agir conforme o que a Bíblia diz, você vai ser feliz. Não tem como. Às vezes você vai se sentir injustiçado, mas você vai se sentir feliz. Por quê? Porque Jesus Cristo é o real motivo da sua alegria. E aí quando nós dizemos maravilhoso conselheiro, Deus forte, não existiu, não existe, nunca existirá alguém tão forte e tão poderoso como Jesus. Você sabia disso? Você sabia que quando Jesus Cristo nasceu, o rei Herodes mandou que todas as crianças com menos de 2 anos fossem mortas? Por quê? Porque ele tinha medo de perder o seu reinado. Então ele diz: olha só, matem todas essas crianças. E ele achava que Jesus morreria, e o fato que aconteceu é que Jesus Cristo não morreu, e quem morreu foi Herodes. E Herodes foi somente uma das inúmeras pessoas que tentaram acabar com Jesus. Tantas outras pessoas tentaram manchar esse nome, mas nunca conseguiu. Sabe por quê? Porque Jesus é o homem mais poderoso que já existiu na face da terra. Aí você diz assim para mim: ah tá, mas na minha religião o meu Deus também é forte. Deixa eu te falar uma coisa: o seu Deus ressuscitou, o seu Deus vive até hoje. Eu não estou aqui querendo confrontar ou afrontar a sua fé não, mas eu estou te falando de algo verdadeiro. Eu não celebro o nascimento de Jesus a cada 10 anos. Eu não celebro o nascimento de Jesus a cada 50, 100 anos. Nós celebramos o nascimento de Jesus anualmente, em todos os lugares do mundo. Essa data, 25 de dezembro, é celebrada, porque Jesus marcou a história. Ele é atemporal, Ele é antes do tempo, Ele é o passado, Ele é o presente, Ele é o futuro. E todo aquele que confessá-lo como Senhor e Salvador, não perecerá, mas terá a vida eterna. Esse é o Deus. Jesus Cristo venceu a morte de uma vez por todas. Tantas pessoas já tentaram acabar com essa reputação, tantas pessoas já se levantaram, até mesmo pastores que se dizem crentes, tentaram manchar, macular o nome sagrado de Jesus Cristo e nunca conseguiram. Pelo contrário, todos aqueles que tentaram se levantar tiveram um fim miserável. Ele não é um Deus frágil. Nada do que Jesus Cristo carrega é frágil. Em Jesus nós somos fortes, em Jesus nós temos paz, e em Cristo nós temos a verdadeira alegria. E quando falamos sobre alegria, Jesus já sabendo, antecedendo, prevendo a frustração da humanidade, como a humanidade buscaria de forma louca essa alegria, Ele dedicou um bom tempo falando sobre alegria. Você sabia que alegria, a palavra alegria, aparece por 151 vezes na Bíblia? Enquanto o verbo alegrar-se, regozijar-se, aparece por mais de 223 vezes. Jesus sabia que a humanidade buscaria de forma louca a alegria em lugares e em situações, mas Ele no Evangelho de João, Ele disse, olha só o que Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa.
Você entende? Ele não está falando, olha só, eu estou escrevendo isso, eu estou falando isso para que vocês sejam alegres e está tudo bem. Ele diz, eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja com vocês. Ou seja, Ele deseja que a alegria dele esteja em nossas vidas. E a nossa alegria, a nossa vida seja uma vida completa, cheia de alegria. Paulo experimentou isso. Paulo era um homem perseguido, Paulo era um homem que as pessoas tinham pavor dele, mas quando ele se converteu, quando ele teve aquele encontro com Jesus de forma linda, ele é perseguido, ele é atacado, ele é açoitado, mas ele escreve a carta de Filipenses de forma clássica. E o capítulo-chave, e o versículo-chave desse texto é Filipenses 4,4, que ele diz assim: alegrem-se sempre. Na onde ele diz alegrem-se sempre? No Senhor. E aí ele repete, outra vez digo, alegrem-se. E é isso que nós precisamos entender. Jesus Cristo, Ele é fantástico, Ele é fantástico. Ele de uma forma muito clara diz que a alegria está nele, a alegria vem dele. E sabe por que a alegria de Cristo sempre será diferente da alegria do mundo? Por algumas razões, dentre elas, porque a alegria de Cristo contradiz a alegria do mundo. Sabe o que a alegria do mundo diz? Que para você ser feliz você tem que chegar num rolê, você tem que chegar em uma festa de casamento, você tem que chegar num happy hour e encher a cara, ficar muito louco, porque aí você vai ter alegria. Beber uma cerveja, beber um vinho não dá, você tem que chapar o coco, ficar piradão, porque aí você vai ser alegre. Sabe o que a alegria do mundo diz? Que para você ser feliz, ter os seus sentimentos válidos, que você tem que fazer sexo com todo mundo que aparecer na sua frente. Viva uma vida promíscua, seja feliz, não importa o que a palavra de Deus diz, não importa o que a Bíblia diz, o que importa é que você busque a sua felicidade, não é isso que o mundo diz? Outra coisa que o mundo diz é, escute músicas que não são cristãs com baixo nível, porque é o que está na moda. Então se você escuta, você vai estar na moda, e aí você não vai virar motivo de chacota dos seus amigos. Isso é o que a alegria do mundo diz. Mas sabe o que a alegria em Cristo nos mostra? Que nós não precisamos disso, porque nós temos uma alegria completa nele. Eu acabei de voltar, eu estava aqui nos cultos da manhã, saí, fui fazer um casamento. Eu não precisei beber naquele casamento para ficar feliz. Eu me alegrei com os noivos, eu fiquei feliz por eles, peguei as minhas coisas, falei, meu irmão, beijo e tal, fui, vou lá, voltar. Se a alegria do mundo fosse realmente boa, como as pessoas dizem, nós não teríamos o tanto de suicídio que acontece, inclusive de pessoas famosas, inclusive de pessoas influentes. A maior prova para mim de que a alegria do mundo não produz nada, é ver, por exemplo, jogadores que abandonam suas carreiras, jogadores que poderiam ter um potencial incrível, simplesmente decidem largar suas carreiras, porque não são completos, não se sentem completos. Essa semana, eu contei aqui semana passada que eu assisti o cara do Despacito. Alguém viu o testemunho dele aqui? Para você que não viu, ele disse no meio do show, ele disse, olha, eu sempre busquei alegria, eu sempre busquei a minha felicidade, eu estava rodeado de pessoas que me bajulavam, eu andava rodeado, eu ia para qualquer lugar, eu tinha o que eu queria, eu gastava o que eu queria, mas eu carregava um vazio dentro de mim que nada preenchia. E é esse vazio muitas vezes que as pessoas buscam preencher com o quê? Com droga, com sexo barato, buscam preencher fazendo fofoca. Essa não é uma alegria produzida por Cristo. E aí ele continuou dizendo, eu tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada, até que um dia eu abri a minha Bíblia, e estava escrito que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E ele falou, e naquele instante eu entendi que o que poderia preencher a minha vida se chamava Jesus Cristo, e eu entreguei o meu coração para Ele, e ele termina dizendo, e se Ele morreu por mim, eu decido viver para Ele. Quando nós dizemos isso, meus amigos, eu não estou aqui te convidando para que você se torne um religioso, mas eu estou aqui para te convidar, para que você conheça a alegria de Cristo de uma forma completa e plena. Um outro motivo é que a alegria em Cristo, ela não é automotivada,
A alegria em Cristo, ela é motivada por uma perspectiva espiritual, pela determinação de você cumprir o seu propósito. Quando você está em Cristo, a primeira coisa que um cristão tem dentro dele ardendo é: qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? E nós entendemos aquilo que está escrito no livro de Hebreus 12:2, que diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. O que esse texto está dizendo? Olha só, o que foi prometido para Jesus foi cumprido. Ele não se importou com as lutas, ele não se importou com a humilhação, foi-lhe prometido uma alegria, e ele hoje está à destra do trono do Pai. E a alegria em Cristo, diferente da do mundo, que produz discórdia, que produz desunião, que produz divórcio, que produz morte, a alegria em Cristo produz salvação. Romanos 5:2 diz assim: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça, e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Para finalizar, eu preciso te dar também alguns dados científicos, que talvez, como eu disse, você não acredite na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, você deve acreditar na ciência. Não que uma coisa exclui outra, mas muitas pessoas que não acreditam na Bíblia dizem ser mais racionais, menos emocionais, enfim. Você sabe que um estudo, uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup dos Estados Unidos apontou que quanto mais devota a pessoa é, mais feliz ela é. Quanto mais devota a pessoa é, mais feliz ela é. Diferentemente de quem é talvez um pouco cristão ou zero cristão, uma pessoa que frequenta a igreja semanalmente é muito feliz. Esse é o que esse estudo mostra. Eu vou entrar nos números, mas esses dados, eles refletem a concepção de que a fé, ela produz impactos sim, diretos, não apenas na vida espiritual, mas também na saúde mental do ser humano, o que reforça a importância da prática religiosa dentro do nosso cotidiano, do nosso contexto social. Esses estudos apontam que 92% daqueles que frequentam a igreja e se dizem completamente devotos são felizes e estão muito satisfeitos, contra 48% daqueles que dizem que não frequentam ou então não têm fé. A alegria em Cristo nos preenche. Essa é a maior prova, essa pesquisa é a maior prova. Eu preciso concluir para você, meu irmão, para você que entrou aqui hoje e conhece a Cristo. Talvez você diga: eu sei a história de Jesus, eu sei quem Ele é, eu não me relaciono tanto com Ele, mas eu sei que Ele é um cara legal, Ele teve uma relevância bacana na história. Eu preciso te dizer que não existe nada mais hostil para Cristo do que você ter conhecimento e não ter devoção. Não existe nada mais hostil do que você conhecer a Cristo e não querer se relacionar com Ele. Quando nós dizemos devotos, nós estamos falando a respeito de alguém que quer se dedicar a alguém que tem uma admiração, alguém que muito mais do que um título, busca uma intimidade com essa pessoa. E talvez você conheça Jesus de ouvir falar, talvez você tenha ouvido a sua vida inteira que todos os caminhos levam a Deus. Você não precisa se preocupar, basta você crer que Deus é o Deus de todo mundo. Não é assim. Se você não acredita em mim, a palavra de Deus diz: Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E esse Ele é Jesus. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo é a vida. E ninguém vai a Deus senão através de Jesus. Talvez você hoje tenha entendido que Ele é tudo o que você precisa. Talvez hoje você tenha entrado aqui dessa forma, sabendo que
Você se alegrou com esse espetáculo, você achou graça, você achou lindo, mas quando você para pensar e tira os seus olhos um pouco daqui, os seus olhos voltam para a sua rotina, você automaticamente se entristece. Se entristece porque talvez você esteja magoado com alguém, porque talvez a sua vida tenha sido dura demais. E eu não estou aqui te prometendo que quando você entregar o seu coração para Jesus, você nunca mais terá luta. Mas o que eu posso te prometer é que quando você entrega o seu coração para Jesus, você nunca mais luta sozinho. E você tem alguém extremamente poderoso, lutando e caminhando com você. Quando você decide viver para Cristo, Ele não somente te entrega a salvação, mas Ele deseja derramar uma alegria extraordinária na sua vida. E para que essa alegria seja completa em você, é necessário que você faça essa confissão. Porque a alegria em Cristo, ela será sim o nosso galardão final. Mateus 25, 21 diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, entra no gozo do seu Senhor. E eu preciso finalizar essa mensagem dizendo que a alegria de Cristo em nós é completa, desde a salvação até a eternidade. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu não posso obrigar ninguém a tomar. Mas a palavra de Deus diz que se você aceitar no seu coração e confessar com a sua boca, Ele é fiel e justo para te perdoar, para te purificar, para tirar o fardo pesado que existe sobre você. Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele diz que você nunca mais estará sozinho, que você nunca mais dará passos sozinho, soltos, que a sua felicidade estará nele. Quando você estiver sozinho, triste, no momento de solidão, o Espírito Santo, fiel Consolador, estará ao seu lado, para te trazer consolo. Eu não sei como você deseja acabar o seu ano, mas eu sei o que Deus deseja para o dia de hoje. Ele deseja encontrar o seu coração. A palavra diz que não foi você que escolheu a Deus, mas Ele escolheu você. Eu queria pedir que a igreja feche os olhos. Talvez nos últimos meses você tenha buscado uma alegria em Jesus, aliás, uma alegria no mundo. Talvez nos últimos anos você tenha buscado essa alegria e essa alegria não aparece, ela não se sustenta por muito tempo. Ela começa, mas rapidamente ela vai embora. Quando passa a brisa, talvez quando você cai em si, talvez quando o resultado que você esperava obter não acontece. E o que Jesus Cristo quer te mostrar hoje é que Ele é suficiente. Você não precisa buscar em outro lugar a alegria, Ele é suficiente. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se você aceitar, eu vou entrar na sua vida e eu vou fazer morada. Ele diz que se você estiver nele, você é uma nova criatura. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa o seu background, de onde você veio, não importa os seus erros. Ele diz: eis que tudo novo se fez. Para que Deus escreva uma nova história na sua vida, a primeira coisa que você deseja, que você precisa dizer para Ele é falar: beleza, Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. O Senhor quer o meu coração, é só o seu coração que Ele quer. Se você disser: o meu coração está em tuas mãos, eu posso te garantir que você vai ter o melhor Natal da sua vida. Eu posso te garantir que você vai ter o melhor Natal da sua vida, não porque talvez você vai estourar na Mega Sena, mas porque a alegria dele vai ser completa na sua vida. Se você tem buscado loucamente por alegria e não tem encontrado, eu quero dizer que a alegria chegou e ela se chama Jesus Cristo, e ela veio te encontrar nessa noite. Basta você dizer: eu aceito Jesus, eu aceito essa alegria que o Senhor deseja derramar na minha vida. Eu não estou te convidando para você ser um religioso, eu estou te convidando para você experimentar
entregando o seu coração aquilo que Deus prometeu nas Escrituras. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, se você deseja receber uma alegria que você não tem tido ao longo dos últimos anos, levante a sua mão onde você estiver, que nós vamos orar com você. Não precisa ficar tímido, não precisa ficar acanhado. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Levanta a mão onde você estiver, não fica acanhado, não fica com vergonha. Deixa eu te falar, a palavra de Deus diz, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida aí atrás. A palavra de Deus diz que esse é o dia que o Senhor fez, celebrarei e me alegrarei. Hoje o Espírito Santo veio te encontrar nesse lugar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, fique em pé onde você estiver, nós vamos orar. Você não precisa se preocupar com a pessoa que está do seu lado, sabe por quê? Porque um dia talvez ela já tenha feito essa oração. Um dia talvez ela já tenha entregue o coração para Jesus. Eu posso contar, fique em pé você um pouquinho. Eu posso contar a minha história para vocês de forma muito rápida. Eu sempre tive pais maravilhosos. Meus pais são vivos até hoje, graças a Deus. E os meus pais foram pais incríveis. Não senta não, fica em pé. Meus pais nunca deixaram me faltar nada. Eu não fui criado num berço de ouro, mas eu nunca passei fome. Meu pai, um homem extremamente trabalhador, honesto pra caramba, sempre lutou para me dar o melhor, e ele foi crescendo na vida, e consequentemente as coisas foram melhorando para mim. Mas eu sempre tive uma inquietação dentro do meu coração. Eu sempre busquei alegria em companhias, em amigos. Eu sempre busquei alegria em circunstâncias e situações. Eu nunca tinha, porque quando as pessoas iam embora, o vazio que existia em mim parecia ficar ainda maior. E um certo dia, eu estava completamente perdido. Eu fui curtir um rolê, e eu senti que eu ia morrer naquela noite. E eu fiquei apavorado. Eu fui para minha casa, e eu coloquei os meus joelhos no chão, e eu falei, se o Senhor existe de fato, o Senhor precisa mexer algo aqui dentro. Não mais nos meus ouvidos, porque eu já sabia, eu já tinha ouvido a respeito de Jesus, mas eu não conhecia Cristo na intimidade. E eu falei, eu nunca mais quero procurar alegria em bebida, eu nunca mais quero procurar alegria em relacionamentos, eu nunca mais quero procurar alegria em pessoas. Se o Senhor é a fonte da alegria, muda a minha vida, faz alguma coisa, porque eu não aguento mais. E a minha mãe nessa época, ela sempre escrevia um bilhete e deixava um chocolate na minha cama, escrito assim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E eu nunca entendia, porque eu dormia e acordava exatamente com o mesmo vazio, até o dia que Jesus me encontrou. Eu nunca mais precisei procurar em pessoas, eu nunca mais precisei procurar em bebidas ou qualquer outro tipo de circunstâncias secundárias, porque Cristo é a fonte de toda alegria na minha vida. Quando eu entreguei o meu coração para Jesus, parece que os meus olhos abriram, eu nunca mais precisei ficar doido para ter uma alegria que inundava o meu coração. Essa é a minha história. A sua história pode ser igual à minha ou diferente da minha. Talvez o que me difira de você é porque um dia eu tive coragem de botar os meus joelhos no chão e dizer, Senhor, eu não sou nada e o Senhor é tudo. Eu não tenho nada para te apresentar. Na verdade, até mesmo o meu coração eu tenho um pouco de vergonha de te dar, porque é bem ruim. E ele falou, filho, está limpo, eu aceito. É desse jeito que eu quero. E se eu estou aqui hoje num púlpito pregando todos os domingos, é porque Ele cumpriu a promessa dEle na minha vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria veio e me encontrou. E essa alegria quer encontrar o seu coração também. Por isso eu digo, se você deseja ter uma alegria verdadeira, não uma alegria ligada às coisas, em coisas, mas a alegria ligada em Cristo, você precisa entregar o seu coração para Jesus. Levante do seu lugar. Eu queria pedir que você que deseja entregar o seu coração, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Pode vir, nós não vamos te pedir nada.
Nós não queremos nada de você, nós queremos simplesmente que você venha aqui à frente. Se você está sentindo incômodo, se você está sentindo que essa mensagem é para você, e você não tem coragem, pega na mão da pessoa que te trouxe, fala assim: me leva lá na frente, me ajuda, eu não quero ir sozinho, eu não quero tomar essa decisão sozinho. Se você puder, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar com você, e você vai ter uma transformação na sua vida, não porque eu estou dizendo, mas porque Ele já te prometeu. Ele já te prometeu. Sai do seu lugar se você deseja entregar. Glória a Deus. Hoje é dia de colheita, hoje é dia de colheita. Se você está desse lado aqui e deseja entregar o seu coração, sai do seu lugar também. Pode vir aqui, pode vir aqui. Sai do seu lugar. Jesus Cristo é a fonte de verdadeira alegria. Ele não muda, Ele não se atrasa, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele trouxe alegria para os discípulos em meio à perseguição, meu querido, o que Ele vai fazer com você nessa noite? Não está escrito. Não está escrito. Glória a Deus. Não se prenda no seu lugar, meu querido. É uma decisão sua. Não racionalize aquilo que o Espírito Santo quer fazer. O seu intelecto é pequeno demais para entender a grandeza do Deus Criador, do Deus de alegria. Talvez você fale: é impossível eu ter alegria no momento da minha vida. Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de paz, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipotente, Ele é o mesmo ontem e hoje, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo e o fim. Ele é Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele pode fazer qualquer coisa. A única coisa que Ele diz é: entrega o seu coração. É o seu coração que eu quero. Não é a sua carteira, não é a sua conta bancária, não é o seu histórico. Eu quero o seu coração. Salmos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Glória a Deus pela vida de vocês. Cada um de vocês que decidiu entregar o coração para Cristo. Se você está nos assistindo online e deseja entregar também o seu coração, eu peço que após a oração você escaneie o QR Code que aparece na sua tela. Mas eu queria pedir que você coloque a mão no seu coração e que você repita comigo: Jesus Cristo, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro que o Senhor é a fonte de toda alegria. Eu confesso os meus pecados e eu recebo o seu perdão. Jesus Cristo, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso.